Dulcíssima Maria. Desde muito jovem eu tenho contato com experiências sobrenaturais. Talvez esta que contarei agora seja a primeira de vários outros contatos e experiências que já tive. No quintal da casa da minha mãe existem duas casas apartadas de 2 cômodos cada uma. Quando eu era criança, minha família e eu morávamos em uma dessas casas. Meu primo e a esposa dele moraram um tempo nesta casa até que minha irmã, logo em seguida, se mudou para lá. Todos os dias eu ficava ou ia na casa dela por algumas horas. Não me importava de ficar sozinha, mesmo já me sentindo desconfortável no quarto da casa dela. Eis que um dia eu estava no quarto da casa da minha irmã, sozinha, ouvindo música no famigerado CD Play típico da época. Estava escutando o CD do Renato Russo em sua carreira solo. Quando chegou na faixa com o título Dulcíssima Maria, esse aparelho travou de uma forma que nada fazia com que ele voltasse a rodar o CD. Achei aquilo no mínimo estranho, pois o aparelho, bem como o CD, eram novos e seria impossível que estivessem com problemas. Mesmo assim, reiniciei o aparelho por 2 vezes e limpei o CD antes de colocá-lo novamente na bandeja. Para meu aborrecimento, o problema persistia. Quando fiz a 3ª tentativa, o som voltou a rodar normalmente, mas de repente o som aumentou sozinho de forma considerável. O controle remoto estava longe e não poderia estar com mau contato, pois, como eu citei acima, o aparelho era novo e não tinha ninguém por perto que pudesse ter aumentado o som. Depois disso, o aparelho travou mais uma vez e equalizou a música num remix praticamente macabro para uma criança sozinha. Imediatamente, eu desliguei tudo e saí da casa da minha irmã. Contei o que tinha acontecido ao meu pai, pois, vendo a minha cara pálida, ele perguntou se estava tudo bem comigo. Contei para ele sobre o ocorrido e de que estava sentindo um cheiro estranho, exatamente naquele momento em que eu estava falando com ele. Ele me perguntou as características desses cheiros e chegamos à conclusão de que poderia ser enxofre com alfazemas. Depois dessa conversa com meu pai, tudo voltou ao normal. Anos depois, ele me revelou que quando eu era criança, ele guardava em casa o livro de capa preta de São Cipriano, livro de bruxaria considerado um dos mais pesados escritos pelo São Cipriano, e que depois desse dia, como eu relato, ele se desfez. O que quer que tenha se comunicado comigo naquele dia em questão não era palpável, não era daqui. Depois desse dia, ficou difícil ir nesse cômodo da casa dos meus pais. A maioria das vezes eu ignoro, mas sinto que tem algo lá. Algo terrivelmente pesado e que parece que apenas eu o sinto. Parece que é direcionado a mim. Quando vou lá, eu evito esse quarto e se entro, não consigo ficar por muito tempo. Aquilo ainda permanece lá. Às vezes de forma sutil, outras nem tanto. Só sei que me sinto extremamente perturbada só de pensar em ficar ali. Hoje em dia, minha irmã não mora mais nesse cômodo, que se tornou o quarto do meu irmão mais velho. Sinceramente, eu não sei como ele consegue. Enquanto escrevo esse relato, meu corpo se arrepia só de lembrar. Entendo que para algumas pessoas não causará efeito nenhum, mas é realmente assustador e intrigante. Tente se recordar da sua época de infância e tente apenas se lembrar de uma situação desagradável. Não precisa ser de algo sobrenatural. E você saberá como eu me senti, ainda mais sendo apenas uma criança. Esse é mais um relato enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com, enviado pela Angélica de São Paulo.